Sobre os Andes gelados, a parte traseira do avião colide com o pico de uma montanha com uma forte explosão. Imediatamente após o acidente, começa uma busca internacional. Helicópteros, aeronaves militares, todos vasculham as montanhas, mas os Andes são tão brancos que o avião parece desaparecer na neve. Após 8 dias de buscas, as autoridades finalmente cancelam a operação, acreditando que ninguém poderia ter sobrevivido com tanta neve. Com isso, o mundo também assume que a tragédia chegou ao fim. Mas exatamente 72 dias depois, a notícia explode como uma bomba. 16 passageiros do acidente foram encontrados vivos. As pessoas ficaram perplexas. É como se alguém tivesse voltado à vida após a morte. As pessoas ficaram felizes em vê-los vivos, mas ao mesmo tempo surge uma pergunta: como eles sobreviveram? E quando o segredo é revelado, uma sensação de medo se espalha pelo mundo. Aqueles que antes simpatizavam com eles começam a odiá-los. Como essas 16 pessoas sobreviveram por 72 dias? Então qual foi o segredo que as pessoas descobriram? E depois que o avião caiu, o que aconteceu que ninguém quer lembrar hoje? Esta é uma história misteriosa do voo 571 da Força Aérea Uruguaia, considerado o incidente mais sombrio da história da aviação. Na manhã de 12 de outubro de 1972, o aeroporto Carrasco, de Montevidéu, parece normal, como sempre, exceto por um pouco de agitação extra em um canto. 19 jovens jogadores do time Herbie Old Christians Club, juntamente com alguns amigos e familiares, estão indo hoje para Santiago. O avião é um First Shield FH-227D, uma pequena aeronave turbohélice bimotora. Na cabine está o Coronel Ferradas, um piloto sênior da Força Aérea com mais de 5.000 horas de voo, que está ensinando a rota ao seu piloto, Lagurara. Lagurara é relativamente novo na rota dos Andes, mas está confiante porque um piloto veterano está sentado ao seu lado. À medida que os motores aceleram, uma leve vibração é sentida dentro da cabine, e após a decolagem, o avião levanta o voo suavemente. A primeira fase do voo transcorre sem problemas. Todos acham que será um voo normal e agradável. Mais à frente, o tempo na montanha começa a piorar. Os pilotos podem ver o risco de nuvens e turbulência. Na verdade, sobre os Andes, o ar às vezes pode ser imprevisível e hoje parece ser um desses dias. Percebendo a falta de radar e a baixa visibilidade, o comandante decide que não é seguro continuar voando nessas condições. Ele entra em contato com a ATC para obter permissão e, por necessidade, desvia o avião para Mendoza. Em pouco tempo, o avião pousa em segurança em Mendoza. Os jogadores de rugby estão certamente desapontados, mas não deixam que isso lhes trague o humor. Eles passam a noite em Mendoza. Todos estão um pouco cansados, mas confiantes de que amanhã tudo voltará ao normal. Ninguém imagina que esse atraso está prestes a se tornar o momento mais importante de suas vidas, pois quando o avião decolar novamente amanhã, as coisas não serão nada como eles imaginavam. Na tarde seguinte, o céu sobre Mendoza parece um pouco mais claro. O avião se alinha na pista, os motores aceleram, a cabine vibra levemente e após alguns segundos, o First Shield decola suavemente sob o céu. Mendoza agora fica para trás, e à frente se estende uma enorme cordilheira, os Andes. Estas são montanhas extremamente altas, perigosas e em constante mudança, tornando muito difícil sobrevoá-las. O tempo ainda está em uma zona estável a instável. As nuvens estão dispersas, o vento às vezes se acalma e às vezes se torna completamente incompreensível e imprevisível.
O comandante diz: Lagurara, mantenha a altitude. Os cumes das montanhas são imprevisíveis. Lagurara, confiante, mantém os olhos nos instrumentos e guia o avião pela rota sul. Um longo caminho em forma de U que evita os picos altos. Mas, há algum tempo, as nuvens começam lentamente a ficar mais densas. O avião entra em uma camada de neblina branca, onde as janelas mostram apenas uma névoa difusa. O avião está agora em condições de voo por instrumentos, o que significa que os pilotos não conseguem ver o solo e têm de confiar inteiramente no altímetro e nos outros indicadores. Por volta das 15 horas, o avião entra no coração dos Andes. O comandante verifica repetidamente o mapa e o cronômetro, pois ao atravessar os Andes, é extremamente importante estimar com precisão a direção e a distância corretas. E então chega o momento que muda essa história para sempre. Às 15 horas e 21 minutos, Lagurara fala com o ATC pelo rádio. Atravessamos Curicó, solicitando autorização para virar para o norte e descer. O ATC sem radar confia cegamente porque não há cobertura de radar no espaço aéreo chileno. O ATC responde, autorizado para descer para 3.505 metros. Mas a realidade é completamente diferente. O avião ainda nem chegou a Curicó. Ainda está preso a 60, 70 quilômetros dentro das montanhas, sem qualquer referência visual. Os pilotos acreditam que já passaram pela área, então começam a descer o avião. Assim que a descida começa, o avião começa a tremer violentamente devido à turbulência. De repente, um enorme pico negro aparece, perfurando as nuvens. Tão perto que parece que você poderia estender a mão e tocá-lo. O pânico se instala na cabine. O comandante puxa um manche bruscamente e o avião sobe abruptamente. Os motores estão a toda potência e os passageiros na cabine se seguram uns nos outros. Por um momento, há esperança de que o avião consiga passar pelo pico. Outra montanha ainda maior se ergue à frente deles e os alarmes da cabine começam a soar com um aviso de proximidade do solo. O avião está subindo de forma bruta, com o nariz quase apontando para o céu, mas os Andes ainda se erguem diante deles como uma parede mortal. Antes que alguém possa reagir, a cauda do avião colide com uma rocha com um impacto ensurdecedor. A colisão é tão violenta que a cabine traseira literalmente se desfaz no ar. Os passageiros dos bancos traseiros são lançados diretamente para o céu aberto. Dentro da cabine, o oxigênio parece um vácuo. As pessoas gritam e tudo está completamente fora de controle. Imediatamente após o impacto, o avião se inclina violentamente para a direita. E a asa direita bate com outro rochedo e é arrancada completamente. Agora o avião é um cilindro meio quebrado, sem cauda e com uma asa faltando. O comandante tenta com toda a força controlá-lo, mas então a asa esquerda também bate na encosta da montanha. Há uma sacudida e ele também se rompe e desaparece no ar. A fuselagem gira no ar como um tubo fino e oscilante enquanto cai. Dentro da cabine, as pessoas são jogadas, umas sobre as outras. Abaixo encontra-se uma longa encosta glacial, um escorregador branco mortal. O avião faz uma aterrissagem violenta na neve. Como um enorme trenó, o avião desliza sobre a neve a velocidades superiores a 300 km por hora. A fuselagem desliza descontroladamente por cerca de 700 metros. Finalmente ele bate em um grande monte de neve abaixo, dando fim a esse terrível acidente. Enquanto isso, no aeroporto de Santiago, ninguém tem ideia do que aconteceu. O voo 571 deveria ter pousado às 15 horas e 30 minutos, mas ainda não há sinal dele.
As autoridades aeroportuárias inicialmente consideram que se trata de um atraso rotineiro, mas à medida que o relógio passa das 17 horas, a tensão aumenta rapidamente. Os telefones tocam e os familiares perguntam em voz apavorada: "Onde está o voo? Alguém pode ser contatado?" Mas ninguém tem respostas. Por fim, alertas de emergência são enviados tanto pelo Chile quanto pelo Uruguai. E no final da noite, a operação de busca é formalmente ativada. Helicópteros militares, aeronaves de resgate e aviões são enviados para os Andes. Os oficiais analisam a última mensagem de rádio, na qual o primeiro oficial disse: "Atravessamos Curicó." E essa mesma mensagem, mais tarde, se revelará o maior erro. Ao amanhecer, o primeiro comboio de busca parte da base aérea. Os helicópteros navegam entre as paredes das montanhas e os aviões examinam grandes áreas de cima. Mas o terreno dos Andes é extremamente perigoso. Espessas camadas de neve cobrem tudo, e a monotonia branca infinita faz com que qualquer objeto seja fácil de passar despercebido. Várias vezes, aviões sobrevoam as encostas onde se encontra a fuselagem destruída, mas os destroços são tão brancos que se confundem completamente com a neve. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, ainda assim nada é visível. O tempo piora gradualmente. Dia 6, depois de dia 7. As equipes de busca começam a sentir silenciosamente que talvez o acidente tenha sido tão catastrófico que ninguém poderia ter sobrevivido. Na noite do 8º dia, as emissoras de rádio divulgam uma notícia comovente. A busca pelo voo 571 da Força Aérea Uruguaia foi oficialmente cancelada. Não há esperança de que alguém tenha sobrevivido. Os familiares começam a chorar. As pessoas até protestam, dizendo: "Por favor, procurem mais um dia." Mas a resposta das autoridades é definitiva. Elas afirmam que continuar a busca agora seria inútil. Os dias passam e o mundo lentamente começa a esquecer esse voo como mais uma história trágica. Até agora, mais de 2 meses, cerca de 70 dias, se passaram desde o acidente dos Andes. O mundo já superou o voo 571. Os canais de notícias quase não mencionam mais o assunto. Todos assumem que esse capítulo está encerrado. Mas na manhã de 21 de dezembro, de repente, uma notícia abala a América do Sul. Uma notícia que parece impossível. Desde uma remota região montanhosa do Chile, chega uma mensagem de rádio. 2 sobreviventes do acidente aéreo nos Andes foram encontrados com vida. No início, todos pensam que se deve ser uma notícia falsa. Mas assim que as autoridades locais confirmam que a mensagem é verdadeira, o mundo inteiro fica chocado. Nos 2 dias seguintes, um total de 16 pessoas são resgatadas. Ninguém consegue acreditar, 72 dias, temperaturas abaixo de zero, sem comida, sem abrigo, e mesmo assim as pessoas sobreviveram? Como isso é possível? Tenho certeza de que a mesma pergunta está passando pela sua cabeça. Para entender isso, precisamos voltar 72 dias, até o momento exato em que o avião caiu. Imediatamente após a queda, a fuselagem fica completamente imóvel. Por um momento parece que tudo acabou, então de repente um gemido fraco vem de dentro. Alguém preso debaixo de um assento está tentando dizer socorro, socorro. Outra pessoa grita de dor segurando uma perna quebrada. O interior da fuselagem está completamente inclinado. Os assentos estão empilhados uns sobre os outros. Pedaços de metal estão presos nos cantos e o ar é tão frio que cada respiração dói no peito. Os jogadores de rugby, ainda cheios de adrenalina, começam imediatamente a ajudar uns aos outros. Alguns puxam amigos presos sob a bagagem. E em meio disso, a esse caos, a cena mais chocante se desenrola. Na cabine, o comandante Ferradas colidiu com o painel dianteiro e morreu imediatamente. Ao lado dele está o copiloto Lagurara, inconsciente, respirando fracamente, sem que ninguém saiba por enquanto que ele ainda vai aguentar. A parte traseira da fuselagem está completamente aberta, permitindo que o vento gelado entre e torne a cabine mais fria que uma geladeira.
Os sobreviventes tentam bloquear o buraco com almofadas dos assentos e jaquetas, mas o vento é tão forte que até as bagagens são levadas pelo vento. Por fim, eles usam malas, placas de metal e assentos rasgados para construir uma parede temporária que bloqueia a maior parte do vento. A próxima preocupação é a água. Eles pensam em derreter a neve, mas até isso não é fácil. Eles colocam uma folha de metal quebrada ao sol para derreter lentamente a neve, apenas o suficiente para que cada pessoa possa tomar um gole. Depois de saciar a sede, a fome começa lentamente a pesar. Quando verificam a bagagem após o acidente, encontraram alguns pedaços pequenos de chocolate, 1 ou 2 garrafas de vinho, alguns doces e um pequeno pote de geleia. A primeira noite é a mais dolorosa. Todos tentaram dormir juntos, compartilhando o calor corporal. Durante a noite, aqueles que ficaram mais gravemente feridos morrem lentamente um por um. Alguns param de respirar enquanto tentavam sobreviver, enquanto outros congelam silenciosamente no frio. Pela manhã, a cabine está ainda mais fria e os cadáveres ficaram completamente rígidos. Todos têm a mesma pergunta em mente: quando o resgate vai chegar? Será que alguém vai conseguir chegar aqui? Eles não sabem que as pessoas que estão procurando estão olhando na direção errada. Nesta vasta selva de neve, o avião está tão enterrado que, mesmo voando das proximidades, ninguém consegue vê-lo. Aqueles que ainda estão vivos enfraquecem rapidamente. Eles conseguem derreter a neve para obter água, mas os alimentos acabaram completamente. Mas ainda há uma pequena esperança de que a ajuda venha, com certeza. Então, em 22 de outubro, 8º dia após o acidente, eles ouvem um boletim de notícias no rádio. As buscas pelo voo 571 foram oficialmente encerradas. Não há esperança de encontrar sobreviventes. Essa frase é como uma bomba explodindo dentro da cabine. Lágrimas começam a escorrer dos olhos de todos. A última esperança que restava agora se foi. Enquanto refletem sobre o que pode ser feito em relação à fome, um pensamento começa lentamente a se formar. Um pensamento que ninguém quer dizer em voz alta, mas que já passou pela cabeça de todos pelo menos uma vez. Os corpos. Corpos caídos na neve, corpos de amigos, corpos de companheiros de equipe, preservados perfeitamente pelo frio congelante. No início, todos tentam afastar esse pensamento. Impossível. Isso é um pecado. Não podemos fazer isso. Isso vai contra a humanidade. Os rapazes do rugby se sentam em círculo. Alguém diz baixinho: "Nós todos vamos morrer, se não comermos alguma coisa." O outro diz: "Fico pensando no rosto da minha mãe. Ela gostaria que eu vivesse. E se eu morresse, gostaria de que meu corpo ajudasse a salvar a vida de outra pessoa." Então outra voz se manifesta: "Nós somos uma família, se não fizermos isso, quem vai fazer? Os corpos já estão aqui, eles teriam desejado que sobrevivêssemos." Lentamente começa a se formar um entendimento comum, mas o próximo passo é o mais difícil. Ninguém quer dar o primeiro passo, todos esperam que outra pessoa faça isso. Finalmente, Roberto Canessa, um estudante de medicina, pega um pedaço de vidro quebrado do para-brisa. Sua mão está tremendo, há lágrimas em seus olhos e seu rosto ficou completamente pálido. Ele sai, se senta ao lado de um corpo congelado e diz suavemente: "Eu sinto muito, todos nós precisamos sobreviver." E ele faz o primeiro corte, apenas uma pequena tira, não maior do que um palito de fósforo. Mesmo levando aquela tira à boca, ele para 2 vezes, depois fecha os olhos e engole. Dentro da cabine, tudo fica completamente silencioso. Depois de resolver o problema da comida, já se passaram 16, 17 dias na neve. Os sobreviventes começam a sentir pequenas quantidades de energia retornando, porque agora tem uma fonte de alimento difícil, dolorosa, mas real. Eles parecem um pouco mais estáveis agora, ainda fracos, mas capazes de ficar em pé, caminhar ao ar livre e até mesmo fazer alguns planos. Mas as montanhas dos Andes nunca deixam ninguém escapar vivo facilmente. Uma noite, enquanto todos tentam dormir juntos dentro da fuselagem, o tempo lá fora começa a mudar rapidamente. No início, eles acham que é apenas um vento forte, mas de repente, uma enorme parede branca desaba sobre a fuselagem. A neve invade a cabine com a velocidade de uma tempestade. Em poucos segundos, 8 pessoas sufocam e morrem. Os sobreviventes restantes estão presos sob o peso de seus próprios corpos e a neve esmagadora. Então Nando Parrado fala com voz fraca: "Faça uma passagem de ar, ou todos nós vamos morrer."
Algumas pessoas empurram para cima, usando as mãos, os cotovelos e a cabeça. Mas finalmente cria-se uma pequena abertura para a entrada de ar, apenas o suficiente para uma ou duas pessoas respirarem fundo, uma de cada vez. Corpos frescos jazem ao lado deles nesta caixa congelada, e o frio os tortura a cada segundo. Finalmente, no terceiro dia, quando a neve amolece um pouco, os sobreviventes se empurram uns aos outros e lentamente cavam um túnel para cima. E conseguem sair do avião. Seus corpos estão mais fracos, e seu alimento, os cadáveres, também é limitado. Nando diz: se ficarmos aqui sentados esperando, todos vamos morrer. Temos que sair daqui, temos que atravessar as montanhas. No início, todos acham que isso é impossível. Acima deles, por milhares de quilômetros, há apenas neve e montanhas. Mas a mente de Nando está perfeitamente clara. O Chile fica do outro lado. Se conseguirmos atravessar essas montanhas e chegar a um vale, vamos encontrar vida. Sem outra opção, todos concordam em seguir esse plano. Para esta missão, eles precisam de uma coisa essencial: um saco de dormir. Eles improvisam costurando capas de assento, almofadas de espuma, folhas de plástico e jaquetas rasgadas. Na manhã seguinte, a expedição começa. A equipe é composta por Nando Parrado, Roberto Canessa e Artis Vizentin. Todos dizem boa sorte, mas no fundo ninguém tem muita esperança. Os três avançam lentamente, passo a passo, escalando a parede da montanha, e durante 3 dias continuam escalando. Canessa, exausto, diz: achamos que fosse apenas uma montanha, mas há milhares delas aqui. Finalmente, em determinado momento, eles percebem que seus suprimentos de comida estão acabando e que talvez não consigam chegar ao seu destino. Nesse momento, Vizentin toma uma decisão difícil para salvar os outros. Vou voltar. Vocês dois continuem. Após alguma discussão, eles concordam que o retorno de Vizentin é a melhor chance de sobrevivência para todos eles. Agora restam apenas Parrado e Canessa. Finalmente, certa manhã, ao cruzarem uma cordilheira, eles veem uma cena que os leva às lágrimas. Do outro lado do rio, em um vale abaixo, eles veem algumas vacas e um chileno por perto. Nando e Canessa caem de joelhos. À distância, eles gritam: socorro! Socorro! Acidente de avião, Andes! O homem é Sérgio Catalã, um tropeiro que faz sua rota habitual pelas montanhas com seus animais. Quando Catalã se vira para as montanhas, ele vê 2 pessoas com roupas rasgadas, seus corpos extremamente fracos, do outro lado do rio. Nando e Canessa tentam gritar alguma coisa, mas o rio está tão barulhento que suas vozes não conseguem ser ouvidas. Catalã, confuso, sinaliza com a mão que voltará no dia seguinte. Nando e Canessa ficam desesperados, mas agora não tem outra escolha a não ser esperar. Eles sabem que amanhã, mesmo que gritem, o homem não vai entender, então preparam um bilhete com antecedência. Na manhã seguinte, Catalã chega novamente. Desta vez, os sobreviventes dobram a mensagem e a jogam sobre uma rocha. Catalã pega a pedra e abre o papel. Ele diz: eu sou do avião que caiu nas montanhas, sou do Uruguai. Estamos caminhando há 10 dias, mais de 14 de nós estão vivos. Precisamos de ajuda, por favor. O coração de Catalã para por um momento. Ele pega suas mulas imediatamente e corre para o posto policial mais próximo. No início, a polícia fica cética, mas assim que Catalã mostra o documento, um oficial sênior diz baixinho: precisamos de helicópteros agora. Na manhã seguinte, helicópteros atravessam a neblina e as nuvens e chegam à Cordilheira dos Andes, avistando finalmente uma fuzilagem branca e destruída. De lá, 14 sobreviventes extremamente enfraquecidos emergem, correndo para fora dos escombros. A cena inteira parece um milagre. Em 23 de dezembro, todos os 16 sobreviventes são resgatados. No dia seguinte, todos os canais de televisão da América do Sul transmitem a mesma notícia: 16 sobreviventes encontrados com vida após 72 dias. Multidões de repórteres se reúnem do lado de fora dos hospitais. As pessoas trazem flores, as famílias abraçam seus entes queridos com lágrimas. A mídia e os médicos perguntam repetidamente aos sobreviventes como eles sobreviveram, o que comeram e de onde veio a comida. No início, eles não revelaram toda a verdade. Eles sabem que, se o mundo soubesse a verdade de uma só vez, as pessoas poderiam reagir com choque ou repulsa em vez de compreensão.
Mas à medida que as equipes de resgate chegam ao local do acidente, os corpos e as condições em que são encontrados vão lentamente sendo revelados. Finalmente, após retornarem a Montevidéu, os sobreviventes decidem que toda a verdade deve ser revelada. Em uma coletiva de imprensa no salão da faculdade, eles explicam calmamente o que passaram durante os 72 dias no Vale Gelado. Como o frio, a fome e a esperança cada vez menor os forçaram a tomar uma decisão que ninguém poderia imaginar em uma vida normal. Eles afirmaram abertamente que quando todos os alimentos acabaram e a operação de busca foi oficialmente declarada encerrada pelo rádio, começaram a comer os corpos dos seus amigos falecidos para manter os outros vivos. Ao ver isso, a mídia explode em uma tempestade de choque e descrença. As manchetes mudam repentinamente, da noite para o dia, a história passa de sobreviventes milagrosos para sobreviventes canibais. Algumas pessoas sentem repulsa, outras sentem compaixão e outras ficam em choque. Isso foi certo ou errado? Será que um ser humano é realmente capaz de fazer isso em tal situação? Isso se justifica para a sobrevivência? Mas à medida que os sobreviventes explicam seu lado da história, a perspectiva do mundo começa lentamente a mudar. Nando diz calmamente: para nós aqueles corpos não representavam apenas a morte, eles se tornavam nossa vida. Canessa diz: eles eram nossos amigos, e graças a eles que estamos vivos hoje. Mesmo hoje, tantos anos depois, esta história não é apenas sobre um acidente de avião. É uma história de coragem humana, amizade, sacrifício, fé e sobrevivência impossível. E no final, resta apenas uma pergunta. Se você estivesse lá, o que teria feito? Se você achou esse vídeo interessante e informativo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.